Fala pessoal, esse é o primeiro revisaço para o MPU 2018 e a gente vai estar abordando aqui ética pública baseada na teoria e questões. Só quero fazer algumas observações antes da gente estar começando aqui. A primeira delas é o seguinte: apesar de ser teoria e questões, não significa que eu vou aqui abordar todos os tópicos, assuntos em minúcias. Eu não vou fazer isso. Entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou dar uma base teórica que eu dou absoluta certeza. Com essa base teórica dá para você resolver a maioria das questões, até porque eu peguei bastante questões. Então, aquilo que você não vê na teoria que eu falar, com certeza você vai ver nas questões. Então a ideia aqui é otimizar o tempo para que você possa tá desempenhando uma boa prova, tá performando lá no dia da prova. Então, galera, não é porque eu fiz, não é porque eu tô falando, não é porque eu fiz o material, mas porque realmente, cara, eu fiz como o melhor, pra mim, entende? Como se estivesse estudando pra mim. Então, espero que vocês gostem. Ética pública, teoria e questões, vamos lá. Primeira coisa que eu trouxe aqui, ó, é o conceito de ética e moral. A ética vem do grego, ethos, que significa modo de ser ou caráter. Então o que você tem que fazer, cara? Você tem que pegar sempre as coisas, as palavras-chave, eu já falei isso em outros vídeos, que isso faz a diferença na hora da prova. Porque o cara troca, ou inverte um conceito, inverte uma palavra, e você nem sabe o que está falando. Mas você acaba matando a questão por causa disso. Então ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, caráter. Outra coisa, ética é parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam e distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo a respeito da essência, das normas, valores, prescrições, exortações presentes em qualquer realidade social. É o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social e determinada sociedade. Então o que acontece? Ética, isso aqui você tem que ter em mente. Outra coisa, eu coloquei aqui ó, a extensão, ética tem a ver com agir, com a intenção. Ó. Botei aqui, ética é o julgamento de uma conduta, ação humana com base em princípios morais de um determinado grupo ou sociedade. Moral, no caso aqui. Moral, aí tá aqui o termo, vem do latim, ó, conjunto de costumes, hábitos, valores e procedimentos que regem as relações humanas, considerados válidos e apreciados individual e coletivamente. Uso de regras, isso aqui você tem que pegar. Ó. Uso de regras e hábitos, assimilação social dos valores. Ética, agir em intenção. Moral, uso de regras e hábitos é assimilação de valores. Ou seja, são coisas distintas, completamente diferentes, não se confundem. Vamos lá para o próximo aqui. Aqui, esse quadro esquemático aqui é bem interessante. Ó. Ética e moral. Ética é a reflexão filosófica sobre a moral. Também pode-se dizer o quê? Que a ética estuda a moral. Entendeu? Você pode ter isso em mente. A ética estuda a moral. Aqui é a reflexão filosófica sobre a moral. Aqui é a moral é o quê? Caráter prático, com força normativa. A ética é permanente. Olha só, a ética é permanente, pois é universal. A ética é universal. A moral é o quê? É temporária, pois é cultural. Ética é princípio. Se lembra lá que a gente leu aqui no outro slide? Eu vou voltar aqui para vocês. Ó. Parte da filosofia é responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam, orientam o comportamento humano. Então, ou seja, tem a ver com os princípios que norteiam a moral. Aí às vezes a galera se confunde, por quê? Porque numa questão coloca os princípios, as regras, aí o pessoal tá achando que tá falando de quê? De moral, porque aqui tá falando uso de regras, hábitos e assimilação social. Só que aqui tá falando dos princípios que motivam, distorcem e disciplinam e orientam o comportamento humano. Ou seja, está falando
no sentido mais amplo, no sentido da ética, entendeu? E não da moral. Mas voltando lá. Ops, aqui, voltando aqui. É a ciência que estuda a moral, como eu já havia dito anteriormente. Ética é a ciência que estuda a moral. Ó, são aspectos de condutas específicas, está relacionado com os hábitos, que nem eu coloquei lá no outro, ó, e costumes de determinados grupos sociais. Então, galera, esse quadrinho aqui você tem que ter em mente, porque ética é o ramo da filosofia que estuda a moral, é um caráter teórico, é permanente, é universal, é princípio, é a ciência que estuda a moral. Moral é o quê? Tem força normativa, caráter prático, é temporária, é cultural, são aspectos de condutas específicas de um povo, está relacionado com os hábitos e costumes de determinados grupos sociais, ou seja, de determinada sociedade. Então, galera, isso aqui você tem que ter em mente. Vamos lá. Como eu disse, a maior parte do nosso conteúdo vai ser em questões e não em teoria. Então vamos para as questões. Ó, o primeiro aqui, ó, do MPU 2015, ó. MPU 2015 CESP. A ética, olha só, a ética é um ramo da filosofia que estuda a moral, os diferentes sistemas públicos de regras, seus fundamentos e suas características. Galera, certo ou errado? Olha lá o que a gente leu aqui. Eu vou voltar aqui só nesse primeiro aqui. Perdão. Olha só. A ética, ó, é reflexão filosófica sobre a moral. Então, voltando aqui, questão. A ética é um ramo da filosofia que estuda a moral? Sim, é um ramo da filosofia que estuda a moral. Os diferentes sistemas públicos e regras, seus fundamentos, suas características. A questão está correta, galera. Essa questão está correta. Está correta. Olha só. Eu ainda trouxe aqui o textinho. Ó. A ética é um ramo da filosofia e seu objeto de estudo é a moral. Ainda trouxe a resposta aqui. Eu fiz assim para ficar claro. Se você quiser dar print na tela, enfim. Vamos lá para a segunda questão. Ó, DPEM Agente 2015. CESP. Ética e moral são termos que têm raízes históricas. Olha só. Tá falando de ética e moral. São termos que têm raízes históricas semelhantes. Beleza. São semelhantes. E são considerados sinônimos. Errado, galera. Ética e moral não são sinônimos. São coisas distintas, como a gente já havia dito. Uma vez que ambos se referem a aspectos legais da conduta do cidadão. Tá errado essa questão. Ó, ética e moral não são a mesma coisa. Ética tem a ver com o modo de ser, de agir, intenção. Já moral com os costumes, modo de ser, valores culturais. Que nem eu coloquei lá no início, lá. Só naquele embasamento teórico que eu coloquei lá. Então vamos para a próxima questão. Então, ó, aqui, só para ficar claro. Falou que ética e moral são sinônimos? Cara, marca um xizinho, tá errado e vai para a próxima. Vamos lá. MPU CESP 2015. Moral pode ser definida como todo sistema público de regras próprio de diferentes grupos sociais. Ó, moral pode ser definida como todo sistema público de regras próprio de diferentes grupos sociais, que abrange normas e valores que são aceitos e praticados com certos e errados. A questão está correta, galera. Olha só. A moral que trata das regras observadas por um determinado grupo social em um dado momento histórico. É isso mesmo. Porque a moral... Vou pegar aqui o marca-texto aqui. A moral, se lembra? É temporária. Ela tem a ver com costumes. Olha só. A moral pode ser definida como todo sistema público de regras de diferentes grupos sociais, isso mesmo, diferentes grupos sociais, que abrangem normas e valores, que são aceitos e praticados como certos e errados. Isso mesmo. Em determinado tempo, é aqui eu coloquei, ó, moral que trata regras observadas por um determinado grupo social em um dado momento histórico, porque a moral é temporária, isso é importante ser lembrado. Vamos lá, já fizemos 3 questões. Vamos firme. Vamos lá. ANTAC, Analista Administrativo 2014. Olha só. Veja como é que as questões se repetem. A ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. A ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. A questão está correta, galera. Olha só.
Ética é ciência e seu objeto de estudo é a moral. Isso mesmo. Ó, comportamento moral. Você lembra que moral a gente falou que é os costumes, os hábitos, que tem a ver com o que? A sociedade. Então, a ética, a ética é ciência e seu objeto de estudo é a moral. Questão correta. Vamos lá para outra aqui. Número 5, Suframa na lista 2014. Entre outros aspectos, a moral pessoal é formada pela cultura e tradição do grupo ao qual o indivíduo está inserido. A moral é pessoal, é formada pela cultura e tradição do grupo ao qual o indivíduo está inserido. Essa questão está correta, galera. Olha só. A moral está diretamente relacionada com os hábitos e costumes, como eu já havia dito. As questões vão se repetir, não tem jeito, mas é para fixar mesmo na mente. Ou seja, a cultura de um determinado grupo em um dado momento histórico, pois a moral é temporária. Cara, não se esquece disso, a moral é temporária, ela não é absoluta, beleza? Vamos lá. Importante, aqui, Anel Técnico 2010, SESP. Importante característica da moral, o que torna similar à lei, é o fato de ser absoluta. Olha só o que está falando aqui. Está falando que a moral é absoluta. Isso está certo, eu acabei de falar que não. A moral não é absoluta, cara. Tá errado essa questão. Tá errado. Até aqui. Aí, ó. A moral não é absoluta, pois muda com o tempo, como eu já havia dito. Vamos lá, próxima questão aqui. Questão número 7. A ética tem como objetivo fundamental levar modificações na moral, com aplicação universal, guiando e orientando racionalmente o melhor modo de vida humano. Estou falando da ética, tem como objetivo fundamental levar modificações na moral, com aplicação universal, guiando e orientando. Essa questão correta, galera. Ó, o objeto de estudo da ética são as ideias e atitudes humanas relacionadas à moral, de forma mais ampla, a busca da felicidade. Isso aqui, cara, às vezes é bom levar por quê? Porque às vezes o cara vai lá, dá uma engambelada lá, como dizia um conhecido meu, e você, pô, de uma forma mais ampla é a busca da felicidade. Pode ser que eles venham puxar lá no texto, no enunciado, e você marca errado e está certo. Então, o objeto de estudo da ética são as ideias e atitudes humanas relacionadas à moral. E de uma forma mais ampla, a busca da felicidade. Mas aqui, a ética tem como objetivo fundamental levar as modificações na moral? Isso mesmo, cara. Você lembra que eu falei dos princípios lá da ética que vão ser meio que norteadores para a moral? Isso mesmo. Com a aplicação universal. A ética é universal, está lá na tabelinha. Guiando e orientando racionalmente e do melhor modo de vida humana. Racionalmente do melhor modo de vida humana? Isso mesmo. Então, questão correta. Vamos lá, pessoal. Questão de número 8. TRE Bahia Técnico Judiciário. Apesar de estritamente relacionados, a ética e a moral não se confundem. Isso aqui está correto. Vamos pegar aqui o marca-texto de novo. Aqui. Apesar de estritamente relacionados, a ética e moral não se confundem. No entanto, os princípios éticos pressupõem determinadas regras morais de comportamento. Galera, essa questão tá errada e muita gente errou por causa disso aqui, ó. Pressupõe. Olha só, o objetivo principal da moral é a prescrição de conduta de normas e regras. A ética busca compreender o comportamento humano relacionado à moral e a busca pela felicidade, como já havia dito. Aí olha só, a ética não pressupõe. Quando ele diz aqui que pressupõe, ó, no entanto, os princípios éticos pressupõem determinadas regras morais. Ele está querendo dizer que por ter determinados princípios éticos, quer dizer que determinadas regras morais aquilo que o cara fazer vai ser moral. E não necessariamente. Porque a ética não pressupõe nada. Ela estuda a moral, ela estuda a conduta. Entendeu? Então, os princípios éticos são orientados para as regras morais.
Galera, essa questão tá errada por causa dessa palavra aqui, tá? Ó, pressupõe. A ética não pressupõe nada. A ética estuda a conduta, ou seja, a moral. Beleza. Vamos para questão 9. Os conceitos e valores tradicionais da moral não são universais. Deixa eu pegar aqui e marcar texto amarelo. Os conceitos e valores tradicionais da moral não são universais. Beleza. Nem estabelecidos objetivamente, mas têm suas origens em um dado momento histórico, em uma cultura específica, servindo a certos interesses que vão sendo esquecidos com o tempo. Questão correta. Ó. A moral não é universal, como já havia dito, mas muda de acordo com a época e local em que são aplicados. Ou seja, a moral é temporária, pois é cultural. Perceba, cara, que é que nem eu falei lá. Se você tem em mente aquela tabela, se mata as questões. Olha só. Os conceitos e valores tradicionais, a moral, ó, moral não é universal. Isso a gente já sabe, que é universal a ética. Nem estabelecidos objetivamente, mas tem suas origens em um momento histórico, isso mesmo, em uma cultura específica. Aí vamos lá, servindo a certos interesses que vão sendo esquecidos com o tempo. Isso mesmo. Por quê? Porque é cultural e pode mudar. Então, beleza. Questão correta, tá, galera? Vamos lá, questão número 10. Deixa eu beber uma água aqui. Caraca, maluco. Vamos lá. Questão número 10. A ética representa uma abordagem sobre as constantes morais, ou seja, refere-se àquele conjunto de valores e costumes mais ou menos permanentes no espaço-tempo. Galera, olha só. Vamos lá, repetir. Ó. A ética é uma reflexão filosófica sobre a moral. Também tem por função influenciar o estabelecimento do sistema de valores humano. Olha só como é que a questão fala. A ética representa uma abordagem sobre as constantes morais. Beleza, porque a ética estuda a moral. É um ramo da filosofia que estuda a moral. Ou seja, refere-se àquele conjunto de valores, costumes, mais ou menos permanente no tempo. É isso mesmo. Ah, os valores, os costumes, no caso da moral, são o quê? Não é absoluto nem é para sempre. Então é temporário, porque é cultural. Então é temporário. Então, galera, essa questão está correta. Vamos à questão número 11. AGU Contador 2010. Vamos lá. A ética tem por objetivo a determinação do que é certo ou errado, o bom e o mal, em relação às normas e valores adotados em uma sociedade. Olha só, galera, o que eu coloquei aqui. Ó. A ética não prescreve conduta, mas apenas busca compreendê-la. A ética é a ciência que estuda a moral. Rodrigo, você está repetindo. É, cara, porque as questões se repetem, isso aqui é uma revisão, entendeu? Então eu vou matar você de tanto até que isso entre na tua mente. O papel prescritivo é da moral. Olha, importante. O papel prescritivo é da moral. A moral é temporária e a moral é temporária e está relacionada com os hábitos e costumes, como eu já coloquei lá na tabelinha. Eu comi aqui o T e o A aqui. Relacionada com os hábitos e costumes, normas e valores de uma sociedade. Então essa questão tá errada, galera. Por quê? Tá falando que a ética tem por objetivo a determinação do que é certo ou errado, bom ou mal em relação às normas e valores adotados por uma sociedade. A ética ela não faz juízo de valor. A ética ela estuda a moral, mas ela não faz juízo de valor sobre a moral. Então, cara, a questão está em relação errada. Tá falando que ela tem o objetivo a determinação do que é certo e do que é errado, bom e mal em relação às normas e valores. Estou falando aqui em relação às normas e valores morais, né? No caso, por uma sociedade, não. A ética não vai fazer isso. A ética, ela vai estudar a moral. E aqui que nem tá falando, ó, a ética não prescreve conduta, ela não diz se é certo ou se é errado, mas apenas busca compreendê-lo. A ética é ciência que estuda a moral. O papel prescritivo é da moral.
ou seja, dos costumes e valores daquele povo. A moral é temporária, está relacionada com os hábitos e costumes, normas e valores da sociedade. Por isso que muda, né? Vamos lá. Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro, deixe aí nos comentários aí que eu vou estar respondendo. Vamos lá. Questão número 12. 12. Enquanto a ética trata muito de regras de uma sociedade, a moral se volta ao seu estudo teórico, razão pela qual esta foi alçada no princípio constitucional da administração pública. Galera, inverteu os conceitos aqui. Olha só, é que eu tinha até colocado assim: a ética estuda a moral e a moral tem a ver com os costumes. Não tem muito o que dizer, olha só. Ele está falando, a ética trata do conjunto de regras, não, a ética não trata do conjunto de regras de uma sociedade. Aqui, não, quem faz isso é a moral, entendeu? Quem faz isso é a moral. E a moral se volta ao estudo teórico, razão pela qual foi alçado o princípio constitucional. Não, a moral não se volta ao estudo teórico. Quem se volta ao estudo teórico da moral é a ética, beleza? A ética é um ramo da filosofia que estuda a moral, que tem por objeto a moral. Vamos lá, questão número 13. Questão errada, isso aqui é 12, hein? Número 13. 2016, CESP, FUNPRESP. Aí vai lá, o que está dizendo? Cerca da ética no serviço público júri. Os princípios éticos são diretivas de ação que atendem, exteriorizam valores éticos, que podem servir inclusive de norte interpretativo de leis e constituições. Galera, tá correto essa questão aqui? Deixa eu mudar a cor aqui do marca-texto. A questão tá correta, olha só. Os princípios éticos são diretivos de ação que atendem a exteriorizar valores éticos, beleza, que podem servir inclusive de norte interpretativo de leis e constituições. Isso mesmo. Aí são norteadores e são aplicados para interpretação de regras. Isso tá bem claro, né, cara? Principalmente na administração pública, a respeito lá dos princípios lá. Vamos lá, número 14. Questão correta, 13 correta, 14. 2016, CESP FUNPRESP. Julgue o item a seguir a respeito da ética nas organizações. Comportamento ético profissional compreende o conjunto de regras, normas e valores da... Vamos ler aqui de novo aqui. Comportamento ético profissional compreende o conjunto de regras a respeito da ética. Perguntando a ética nas organizações. Normas e valores da cultura organizacional que mudam com o tempo. Deve ser praticado cotidianamente e retrata costumes estabelecidos por determinar... essa questão está errada. Olha só, a ética não muda. Ele está falando aqui, olha só. Aqui, ó. Cadê a parte aqui? Que mudam com o tempo. Não, cara, não muda nada com o tempo. A ética não muda. O que muda é a moral. Aí vamos lá. Devem ser praticados cotidianamente e retratam os costumes estabelecidos por determinado grupo social. Tá errado, ele deveria ter colocado a moral aqui, não a ética. A ética não muda, a moral sim. Regras e valores têm a ver com moral e não com ética. Questão de número 15. Vamos lá, galera. Vamos lá que tá perto. Número 15, 2016. Acerca da ética e da função pública acerca da ética e da função pública. É da ética e da moral. Acho que eu repeti aqui nesse enunciado, mas vamos lá. Os termos moral e ética têm sentidos distintos? Beleza? Ok. Embora sejam frequentemente e erroneamente empregados como sinônimos. Isso mesmo, galera. Pegar aqui, ó. Os termos moral e ética têm sentido distintos, embora sejam frequentemente e erroneamente empregados como sinônimos. Ética e moral não se confundem, galera. A questão está certa. Ética e moral são coisas distintas e não se confundem, é isso mesmo. Vamos lá, número 16. Respira e bora.
Com relação à ética, eu tô ficando sem voz. Com relação à ética, a efetivação da cidadania e a consciência coletiva da cidadania são indicadores do desenvolvimento moral, ético. Calma aí, igual a minha cara aqui. Com relação à ética e à moral, julgue o item seguinte: a efetivação da cidadania e a consciência coletiva da cidadania são indicadores de desenvolvimento moral e ético de uma sociedade. Isso mesmo, galera. Tá corretíssimo essa questão aqui. Tá correta. Aqui, eu até coloquei aqui. Os valores da moral estão bastante ligados à noção da coletividade. Isso mesmo, porque tem a ver com costumes, enfim, regras, hábitos em sociedade. Em sua grande maioria, esses valores partem de medidas de estabilização social, por meio das quais as esferas individuais são definidas e protegidas em relação à atuação das outras pessoas. Por isso mesmo, podemos dizer que a cidadania e a consciência coletiva estão relacionadas ao desenvolvimento ético. Isso mesmo, galera. Mas olha só, isso aqui, esse texto que eu coloquei aqui para esclarecer, você, até com um raciocínio lógico, você poderia tá pensando aqui, ó. A efetivação da cidadania, a consciência coletiva da cidadania são indicadores do desenvolvimento moral e ético de uma sociedade? Pô, é claro que sim, pô. Está efetivando a cidadania, a consciência coletiva da cidadania. Isso indica que a sociedade teve um desenvolvimento moral e ético? Pô, sim. Se a ética estuda a moral e a moral tem a ver com os costumes e hábitos, e está falando que a efetivação da cidadania, a consciência coletiva, tudo isso, a questão da mentalidade de cidadão, quer dizer que pode ser, são indicadores no desenvolvimento da moral ético de uma sociedade? Isso mesmo, cara. Tá correto. Vamos lá. CESP 2015, TCE. TCE, Rio Grande do Norte. Vamos lá. Com relação à ética e à moral, julgue o item seguinte. De acordo com a teoria contratualista, os conceitos éticos são extraídos das regras morais que possam conduzir à perpetuação da sociedade, da paz e da harmonia do grupo social. Galera, teoria contratualista. Olha o que diz. Tendo como pressuposto John Locke, esse cara eu vi na faculdade, enfim, vamos lá. E Jean-Jacques Rousseau parte do pressuposto que o ser humano assume com seus semelhantes a obrigação de se comportar de acordo com regras morais estabelecidas para o convívio social. Dessa forma, olha só, os conceitos éticos seriam extraídos das regras morais que conduzissem à perpetuação da sociedade, da paz, da harmonia do grupo social. Galera, se isso cair aqui na prova, você tem que matar essa bagaça. Então vamos lá. Os conceitos éticos são extraídos das regras morais que possam conduzir à perpetuação da sociedade, da paz e da harmonia do grupo social. Questão correta, pedindo a teoria contratualista. Vamos lá, pessoal. Questão de número 18. CESP, TCE, Rio Grande do Norte. Com relação à ética e à moral, julgue o item seguinte. A ética é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa. Ó, a ética... Deixa eu pegar aqui o marca-texto de novo. Vamos lá. A ética... Tá perguntando a ética. É o conjunto de regras, preceitos de ordem valorativa. E a moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Galera, essa questão poderia ter trago algum tipo de dúvida. Por quê? Porque lá no início eu falei lá sobre a ética. Eu falei que a ética não tem a ver... ética é o modo de ser, o modo de agir, a intenção, enfim. E regras seriam a ver com a moral. Só que aqui que é a parte que eu te falo que ó, esse conceito de ética, esse aqui, ó, regras e preceitos de ordem valorativa, é moral indivíduo de um grupo social. É no caso da ética normativa. Ó,
ética normativa. Mas a ética em si não estabelece normas. Ela faz julgamento, analisa e estuda o comportamento da moral. Então, galera, moral do indivíduo de uma sociedade. Então, essa questão está correta mesmo. Apesar de eu achar esse tipo de questão assim chata, cara. Chata por quê? Porque pode confundir muito. Enfim, eu não concordo com esse tipo de questão, mas a gente não tem que concordar, né? A gente tem que ir no que a banca diz, a banca pede. Então, galera, questão correta. 19. MPU 2015. A moral pode ser definida como todo sistema público de regras. A moral pode ser definida como todo sistema público de regras próprias de diferentes grupos sociais que abrangem normas e valores que são aceitos e praticados como certos e errados. Galera, questão correta. Olha só como essa aqui vai falando, ó. Pode ser definida como todo sistema público de regras próprios de diferentes grupos sociais, isso mesmo, que abrange normas e valores que são aceitos e práticos como certos e errados. Isso mesmo, galera. Olha só. A moral trata-se como um conjunto de valores, normas, noções sobre o que é certo e errado, proibido, permitido dentro de um determinado grupo social. Questão correta. Vamos lá, galera. Estamos chegando ao fim. Essa questão aqui, ó. A ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Certo ou errado? Questão certa. A ética é uma ciência sobre o comportamento moral dos homens. Está relacionada com a filosofia. A ética estuda a moral. Tenha isso em mente. A moral já é um conjunto de normas aceitas livre, conscientemente, que regulam o comportamento individual do homem. Então, galera, a ética é a ciência do comportamento moral dos homens? É, porque a ética estuda a moral. Ponto. Em sociedade. Então, questão 20, correta. Questão 21. A ética refere-se a um conjunto de conhecimentos advindos da análise do comportamento humano e dos valores morais, enquanto a moral tem por base as regras, a cultura, os costumes, seguindo ordinariamente pelo homem. Galera, para fixação mesmo, para que chegar lá no dia lá da prova lá, você marque o xizinho no lugar certo. Na verdade, coloque lá a bolinha, né, no lugar certo. O objeto de estudo da ética é a moral. A moral está ligada à cultura e aos costumes. Se lembra lá na tabela? Então, vamos lá, questão 22. Galera, essa aqui é chata. Outra questão chata. Mas, meu amigo, engole o choro. Não tem pra onde correr. É assim mesmo. Se cair uma questão dessa na prova, a gente tem que matar. Vamos lá. Acerca da ética e da moral e das disposições do Código de Ética dos Servidores da Justiça Militar da União, julgue o seguinte: o relativismo moral, olha só, o relativismo moral opõe-se ao etnocentrismo. Meu Deus, já entra em desespero aqui. O que é etnocentrismo? Concordo com você. Na medida em que reconhece a pluralidade e a heterogeneidade. Já morreu aqui na heterogeneidade também, porque, pô, e das culturas influenciam as regras morais de cada grupo social. Galera, olha só. Numa questão dessa, eu vou dar minha opinião, tá? Ninguém é obrigado a seguir, não. Cai um negócio desse e você não tem a mínima noção. Às vezes os caras vão enrolar, né? Pô, se ele coloca isso tudo aqui, no final ele coloca assim: a ética e a moral são sinônimos. Pô, e tu marca errado. Por quê? Porque ele só enrolou e colocou uma palavrinha ali que você já sabe que tá errado. Uma frase. Por quê? Ética e moral não são sinônimos. Entendeu? Tô falando, se vem uma questão embromando, colocando um montão de palavras difíceis, mas você vê uma parte no texto, tipo, colocasse ética e eu vou escrever aqui, depois eu vou apagar. Colocasse ética e moral, é a mesma coisa, são iguais. Aí, pô, tá aqui, continuando aqui o texto e tá isso aqui no final. Isso aqui é
É a continuação, né? Aí beleza. Você vai olhar para a questão, pô, não sei o que é relativismo moral, não sei o que é etnocentrismo, heterogeneidade, blá blá blá. Pô, mas ética e moral são a mesma coisa? Não são. Então o que que você vai fazer? Você vai marcar errado. Mas se não tiver nada que, pô, você saiba que seja errado, aí meu amigo, ou você sabe ou você não sabe. E entre você chutar uma questão que, pô, existe uma grande probabilidade de se errar, eu aconselho, é um conselho meu, não estou dizendo para ninguém seguir, deixar em branco. Mas, é por isso que a gente está fazendo essas questões aqui, né? Para quando chegar lá você saber diferenciar. Então vamos lá. A questão tá errada, galera. Olha só. Vamos fazer com calma. Essa é a última questão. Vou fazer com calma. Relativismo é um método de pesquisa que serve para descrever, analisar e avaliar a cultura de um grupo humano, baseado em termos e valores daquele grupo. Beleza, você já sabe o que é relativismo cultural. Agora, eita, volta aqui. Aqui, relativismo cultural. Agora, relativismo moral. Em estricto senso, em sentido estrito, seria tanto a postura ética que julgamentos morais são verdadeiros ou falsos, e os atos são certos ou errados, somente sob uma perspectiva de uma comunidade, ou seja, dentro da perspectiva de uma comunidade, aquilo que é certo, que é errado, enfim, isso aqui é relativismo moral. Agora, etnocentrismo. Vamos lá, o que é essa palavrinha aqui que parece um palavrão? É visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os demais. Isso é etnocentrismo. Aí, galera, o que você tem que entender aqui? Ele tá falando aqui, ó, o que da questão? Ah, Rodrigo, não entendi nada. O que da questão tá aqui? Ó, tá dizendo que o relativismo moral opõe-se ao etnocentrismo. E olha só o que eu coloquei aqui. Ó. O relativismo cultural, que é esse aqui, ó, é o que se opõe ao relativismo cultural, é o que se opõe ao etnocentrismo. Olha só, o relativismo cultural é um método de pesquisa que serve para descrever, analisar e avaliar a cultura de um grupo baseado em termos e valores daquele grupo. A cultura de um grupo, a cultura de um grupo humano baseado em termos e valores daquele grupo. Beleza. E o etnocentrismo é o quê? A visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico. Ou seja, são posições, são visões, a relativismo cultural e etnocentrismo são visões completamente diferentes, são opostas uma à outra. Então, aí, o que a questão fez? A questão, em vez de colocar relativismo cultural, ela colocou relativismo moral. E olha o que é relativismo moral. Relativismo moral seria tanto a postura ética que os julgamentos morais são verdadeiros ou falsos e os atos são certos ou errados, somente sob uma perspectiva de uma comunidade. Então, ou seja, ele disse que o relativismo moral se opõe ao etnocentrismo, muito pelo contrário, entendeu? Eles são aqui, são praticamente a mesma coisa. Ó, seria tanto a postura ética que os julgamentos morais são verdadeiros ou falsos, e atos são certos ou errados, somente sob uma perspectiva de uma comunidade. É a mesma coisa a mesma coisa entre aspas, tá? Que o etnocentrismo, entendeu? Então, o que se opõe ao etnocentrismo é o relativismo cultural e não o relativismo moral. O relativismo moral se opõe ao universalismo moral. Eu não trouxe aqui o conceito, mas é só para vocês ficarem familiarizados. Então, essa questão, galera, tá errada por isso, porque não é o relativismo moral que se opõe ao etnocentrismo. E o que se opõe ao etnocentrismo é o que? Relativismo cultural. Isso aqui é o que se opõe ao etnocentrismo. Então essa questão tá errada, galera. 2018, CESP, se essa questão cair, você já vai saber, não vai ficar viajando aí. Eu trouxe aqui, ó. Eu pensei que eu não tinha trago, olha só. Vou marcar aqui o texto aqui. Ó, relativismo cultural, eu mudei aqui a frase. Ó. Relativismo cultural que se opõe ao etnocentrismo, enquanto o relativismo moral se opõe ao universalismo
moral, entendeu? Seria isso aqui, digamos, colocando de uma forma correta. Beleza, galera? Então, galera, chegamos ao fim dessa primeira parte desse revisaço aqui MPU. Espero que vocês tenham gostado e, e espero que tenha ajudado vocês a dar mais um passo rumo ao seu sonho, rumo ao seu objetivo. Caso tenha alguma dúvida, deixa nos comentários aí. E valeu, até a próxima aula.